Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje trazendo um vídeo um pouquinho diferente, porque muitos de vocês ficaram sabendo aí que esse ano e até o final desse ano será o período dos fundos de papéis. Por quê? Porque ali no início do ano havia uma expectativa muito grande da queda dos fundos de papéis. Por quê? Porque eles se encontravam indexados ao CDI, havia uma tendência do mercado americano provavelmente cortar essa taxa de juros, principalmente pelo período eleitoral. Só que devido a essas mudanças que houveram nos Estados Unidos, provavelmente a taxa de juros vai continuar a mesma até sair o resultado das eleições, ou seja, dinheiro sendo atraído do mundo inteiro para os Estados Unidos. E dentro desse cenário, né, que de revalorização dos fundos de papéis, porque é sempre bom ter fundo de papel dentro da carteira, muitos de vocês ficam, poxa, fala sobre fundo high yield, fala aí para gente um fundo seguro, um fundo bom, um fundo que você deve estudá-lo, né, para que ele ou algum similar dele possa estar presente na sua carteira. E eu não posso enganar vocês. Um dos melhores fundos de papéis, né, que performa bem, não precisa provar mais nada para ninguém, é o CAIN CR11. É o fundo de papel da Quineia, onde ele é quase um puro sangue. O que seria um puro sangue? É aquele fundo que ele é indexado geralmente a um único elemento. Por exemplo, o KNCR11 ele é indexado principalmente ao CDI, quase majoritariamente a sua carteira. Já tem outros fundos que são somente indexados ao IPCA e a maioria dos fundos de papéis que vocês vão ver na bolsa, eles são indexados a CDI e a IPCA. Pode mudar a proporção, porque o objetivo destes fundos que tem esses fundos meio a meio, CDI e IPCA, é tentar se beneficiar nos dois cenários, porque no Brasil você tem período de Selic lá em cima, tem período de Selic lá embaixo, inflação lá em cima e inflação lá embaixo. Só que ao longo desses mais de 10 anos investindo aqui na bolsa, né? Não eu, né? Mas o KNCR11, que ele sim tem mais de 10 anos, que observou que está indexado principalmente a um CDI tem trazido bons resultados. Por quê? Porque o governo ele sempre vai usar a Selic como mola para desacelerar a inflação. Então, por mais que a Selic caia, ela sempre, em determinado momento, ela vai precisar subir para desacelerar a inflação, certo? Então, o KNCR11 é um fundo de papel na casa de R$ 104,61, sendo negociado nesse momento, ou seja, está muito próximo da sua cotação máxima, que é R$ 106. Seu dividendo de 12%, mas no pico ali da Selic de 13,75, ele estava entregando 14 até 14,5. É porque quando a Selic cai, como ele é indexado principalmente a Selic, evidentemente, como ele é 100% Selic, né, ou seja, quase um puro sangue, quando a Selic cai, o dividendo cai. Só que para o dividendo deste fundo cair muito, a Selic tem que cair muito, ou seja, tem que ficar abaixo de 8, abaixo de 7, e a gente acha muito difícil isso acontecer, porque isso só aconteceu em um momento que foi durante a pandemia. Só no mês atual ele já vai se valorizando 0,2%, porque não existe mais previsão de queda da Selic, e nos últimos 12 meses ele se valorizou 6,6%, ou seja, uma excelente valorização, certo? Se nós olharmos o valor patrimonial dele por cota, R$ 101,16, o seu preço sobre o valor patrimonial está em cima de 1, né? Quando está acima de 1, o interessante é você não comprar, porque fundo de papel a gente não compra acima de 1, porque preço sobre o valor patrimonial faz sentido no papel, mas não faz sentido no tijolo, né? Tijolo a gente não olha para preço sobre o valor patrimonial, olha para papel. E no caso de papel, ele está acima, só que ele tem um patrimônio de 6,7 bilhões de papéis distribuído em dívidas que ele adquiriu no mercado. Ou seja, para ele sofrer o que
HCTR sofreu, o DEVA sofreu, aí já é bem mais difícil devido à capacidade dele de diversificação. Além disso, né, ele tem 831 milhões em caixa, ou seja, enquanto os fundos estão buscando para atingir um patrimônio de 1 bilhão, ele tem esse valor quase em caixa. Agora, olha aqui o diferencial desse fundo. Em média, nos últimos 3 anos, ele teve uma elevação no seu dividendo na casa de 10,59%. Ou seja, ele vem pagando no mínimo, ou seja, ele vem sendo reajustado aí o seu dividendo no mínimo na casa de 10,5%, ou seja, pagando muito, né? As cotas tiveram valorização de 4,3 e por isso que, embora ele seja de base 100, ele tem 345.322 cotistas. E claro, houve um período muito bom para comprá-lo, principalmente no início ali de 2023, porque ele estava muito barato e você estava conseguindo pegar dividendo de quase 14,5% ali no pico ali da Selic, né? Nós observamos que tem meses que ele paga menos do que o ano passado e tem meses que ele paga quase o valor do ano passado. E isso vocês sabem. Ano passado 13,75 Selic, nesse ano nós temos 10,5, né? Nós temos uma boa diferença aí do ano para o outro, mas como nós podemos observar, ele ainda consegue manter ali o dividendo dele na casa de R$ 1, ou seja, pagando muito. Isso acontece porque ele tem uma carteira de CDI mais 2,5, ou seja, mesmo que a Selic caia, ele tem um ágio, ou seja, ele tem uma taxa a mais de 2,5, ou seja, muito bom, isento de imposto de renda, e a liquidez diária dele não é mensal, é por dia. Enquanto os outros fundos vão buscar uma liquidez de 1 milhão por mês ou de 1 milhão por dia, os maiores, ele, num dia só, ele chega a negociar na casa de 9,58 milhões. Ou seja, ninguém consegue acompanhá-lo em termos de negociação. E vamos lá para a carteira dele, que eu acho a carteira dele muito bacana, do KNCR11, um dos melhores fundos de papéis, né? Para você que está começando, estude para ter um fundo desse tipo na sua carteira, por causa dos cenários de alta da Selic. Olha a quantidade de CRI que ele tem na carteira, altamente pulverizado e com as taxas muito seguras, entre 1,8 e 2,5. Ou seja, uma taxa ideal, não é taxa de fundo de CDI High Yield. Fundo de CDI High Yield é o quê? CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, aí é High Yield. Aqui é 1,8, 1,5, 2, 2,5, que é uma taxa muito segura. Então nós temos aqui uma grande diversidade de CRI. Ou seja, por que que ele faz isso? Porque o mercado de CRI, né, de créditos recebíveis imobiliário, é um mercado arriscado. Por quê? Uma empresa quer adquirir uma nova empresa, quer fazer uma reforma, então ele emite um CRI, ele emite uma dívida. Aí o KNCR11 vai lá e compra esse CRI, ou seja, compra esse papel a partir de uma securitizadora. Por exemplo, aqui, ó, o edifício Veracruz. O edifício Veracruz, ele foi até a Vert, que é uma securitizadora, pediu para essa Vert gerar um CRI, e o KNCR11 foi lá e comprou esse CRI. E ao comprar esse CRI, ele empresta esse dinheiro para ser investido no edifício Vera Cruz. Mas ele empresta esse dinheiro, mas com uma taxa em cima. Qual era a taxa que ele investiu? CDI mais 1,95. Se esse empréstimo aconteceu lá na alta da Selic, que era 13,75, então teve momentos em que o edifício Vera Cruz pagou o quê? 13,75 mais 1,95, ou seja, pagou quase 16, 17%. No atual momento que está 10,5 mais 1,95, ele está pagando 12,
12,4, 12,3. Então é para você ver como é que o negócio funciona, né? Como é que esse mercado ele trabalha, certo? Então bastante pulverizado. Nós não temos aí durante muito tempo notícia de inadimplência, nunca teve, de crise no KNCR, muito menos. Por quê? Porque esses papéis que estão dentro dele já são bem escolhidos devido à tradição do KNCR 11 tem, e muito importante, a Quineia pertence ao Itaú, que é o maior banco de investimento privado que existe no Brasil. Aí muita gente vai dizer, mas o Nubank acabou de passar o Itaú em termos de valor. Sim, só que o Nubank existe no ambiente digital, né? Ele não existe no ambiente físico. O Itaú não. O Itaú é um patrimônio gigantesco que ele tem, fora o ambiente físico que ele tem. Então vai demorar muito para o Nubank se tornar maior do que o Itaú. E pelo contrário, o Itaú teria condições muito bem, pode achar que é exagero, dele mesmo comprar o Nubank ou montar um braço digital que pudesse muito bem competir com o Nubank, certo? E muita gente se anima porque o Nubank se tornou maior do que o Itaú do ponto de vista de valor de mercado. Cuidado com isso, porque o Nubank ele tem uma boa carteira de clientes, mas ele existe no digital. Todo o patrimônio do Nubank está no digital. O Itaú não. O Itaú ele é considerado o melhor do mercado e mais bem investido, porque ele está no digital, mas ele tem um patrimônio físico, ou seja, tem algo palpável, algo que eu posso transformar em dinheiro. O Nubank, infelizmente, ele não tem esse algo que pode transformar em dinheiro, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Estuda o KNCR 11, veja a sua carteira de papel, porque a carteira de papel que a gente tem? A gente tem um fundo mais de CDI, a gente tem um fundo IPCA e CDI, e a gente tem um fundo mais voltado para o IPCA, que é o intuito da gente ter um fundo imobiliário em todos os cenários. Aí você diz, poxa, Rodolfo, mas eu tenho dinheiro para comprar um fundo de papel, não tenho como comprar três. Então você vai buscar o melhor fundo que seja meio a meio. Meio CDI ou meio IPCA, ou mais um pouquinho CDI, mais um pouquinho IPCA, que é para você estar começando a ganhar nos três cenários. Quando você estiver se equilibrando, aí você tenta colocar ali mais um mais exposto ao CDI e outro mais exposto ali ao IPCA, porque você sabe que o mercado ele é cíclico, certo? Então você que não é seguidor do canal, segue o canal aí. Muita gente está assistindo o conteúdo, mas ainda não segue o canal. Segue o canal, comenta, curte, deixa a sua sugestão, faça a sua pergunta que eu sempre estou respondendo, né? Eu não deixo aí nenhuma pergunta de vocês sem resposta. O canal ainda é pequeno, então eu tenho aí como estar respondendo todas essas perguntas de vocês, certo? Todos os dias, a partir das 18 horas, a gente está aqui trazendo notícias sobre os fundos imobiliários. Eu estou mostrando, começando a mostrar o rosto. Então, muita gente pensa que esse canal é novo. Não, esse canal já é bem antigo, pode olhar aí. Tem muito conteúdo, só que eu não mostrava o rosto, né? Era ali uma espécie de canal dark de fundo imobiliário, ou seja, onde eu não mostro o meu rosto. Então, eu decidi estar mostrando aqui o meu rosto para tentar trazer mais credibilidade e estar me aproximando cada vez mais de vocês, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal. Se tiver também alguma dúvida, sugestão de pauta aqui para o canal, deixa aí embaixo, a gente vai estar produzindo o vídeo aqui. Valeu e até o nosso próximo encontro.